Fala, minha gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar com vocês e trazer uma oportunidade para que você consiga se conhecer melhor. Hoje eu quero falar de valores. Eu percebo que as pessoas nem sabem o que é ter valores, o que são valores de fato. Elas têm, todo mundo tem valores, todo mundo tem conceitos, todo mundo tem opinião formada, tem princípios. Às vezes, esses princípios foram construídos por um outro alguém, que não necessariamente foi escolhida por você. Pode não ser teu caso, mas isso existe e é muito predominante os casos que os valores que a gente carrega geralmente vêm dos nossos pais, geralmente vêm da nossa casa, da onde a gente cresceu. Não necessariamente nossos pais, mas com quem a gente conviveu na infância. E talvez você mudou os valores ao longo do tempo, talvez quando você se tornou adulto, você alterou eles sem nem perceber. Então, o que são valores, né? São normas que você tem dentro de si para tomar decisões importantes para a tua vida pessoal, né? Eles podem ter sido construídos na tua rede social, com os teus amigos, fora de casa, no trabalho, dentro de casa, mas principalmente dentro da onde você cresceu. Por quê? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, recém-nascido, a gente vai aprendendo as coisas e conhecendo o mundo com as primeiras informações que a gente recebe. E é ali que a gente constrói aquela base de dados, né, no nosso cérebro para entender o mundo como ele é, debaixo dos direcionamentos que nos foram dados quando a gente era lá pequenito. Então hoje eu vou fazer esse exercício para você ver comigo mesmo. Eu vou fazer ele falando e comentando, mas eu vou fazer como se eu fosse um cliente no processo de coaching, né? Muita gente, antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa. O processo de coaching é uma coisa maravilhosa. Tem muita gente que hoje estigmatiza um pouco o coaching. O nome está muito sujo. Eu entendo. Mas eu fui estudar e ver o que é o coaching. E eu só encontrei coisas boas. De fato, eu não encontrei coisas ruins no processo de coaching. Eu encontrei coisas que fazem com que a gente seja empurrado para frente. Tome decisões conscientes, decisões que de fato a gente teve clareza no que fazer, como fazer e quando fazer. Então, a gente ganha um autoconhecimento muito grande. A gente ganha clareza nas tarefas que a gente precisa fazer para chegar num determinado objetivo. A gente ganha encorajamento. Pô, se você quiser coisas melhores que isso, eu não sei onde que a gente encontra isso, porque o mundo ele traz tanto problema para a nossa vida. E quando vem um processo desse, né, exercícios e ferramentas como essa que eu vou te mostrar hoje, a gente acaba se apaixonando pelos recursos que esse processo oferece. E eu, como estudo psicologia há anos, a minha mãe é psicóloga, então eu nasci num ambiente falando sobre isso e sempre perguntando, sempre curioso. Então eu uno as informações e eu vejo muito sentido nisso, né? Então eu gostaria que você fizesse comigo essa atividade e veja como eu reflito sobre os valores que eu tenho. E eu vou te explicar ao longo do processo, você vai ver como é bacana e você vai também se identificar com algumas coisas fazendo exercício ao mesmo tempo, como se fosse para você. Então eu vou fazer esse exercício como se eu estivesse aplicando para um cliente, né? Se você tiver curiosidade de saber mais como que é essa relação de coach e cliente ou de uma pessoa que auxilia, né? Um auxiliador na ferramenta, vai lá no meu site, lá tem uma explicação bem bacana de como que é um atendimento 1 a 1, como que é esse processo e tem uma ligação lá que você tem direito a fazer, a agendar comigo para a gente conversar sobre isso, sem custo algum. Se tiver curiosidade, vai lá, tá lá no meu site www.mindfulpersona.com. Lá no menu tem lá uma aba chamada 1 a 1. Então bora lá dar uma olhada nessa ferramenta. Muito bem. Essa é a ferramenta que eu utilizo para trabalhar essa questão dos valores, né? Para identificar quais são os meus valores. E esse é um momento que eu pego um chazinho, respiro fundo, tiro meu celular de perto de mim. Por quê? Eu preciso de atenção em mim mesmo. Esse é um momento em que eu preciso focar nas minhas coisas, nos meus pensamentos, nos meus valores e princípios. E eu preciso entender que para cada um deles
eu preciso da atenção necessária. Eu não posso negligenciar nenhum. Eu posso adicionar, como eu posso tirar, né? A gente vai dividir, como você pode ver, a gente divide entre 3 colunas, primeiramente. Então, a gente vai separar os valores que não tem nada a ver comigo, os valores que eu realmente não me importo de ter ou de não ter. Os valores que, às vezes, eu consigo reconhecer em mim e eu também vou identificar o porquê. E os valores que têm tudo a ver comigo. Então aqui eu vou conseguir separar eles e identificar aqueles que têm mais a ver comigo. Então, bora lá, sem muita enrolação, né? Primeiro valor, compaixão. Pelo que eu entendo compaixão? Será que não tem nada a ver comigo? Será que às vezes eu tenho? Será que às vezes eu preciso dela também? A gente também tem que entender que cada valor ele vai ter um fator de dentro para fora e um fator de fora para dentro, né? Será que a compaixão é um valor que eu tenho como algo importante para as pessoas quanto a mim ou para mim quanto às pessoas, né? Então, eu diria que tem tudo a ver comigo. Porque eu prezo muito pela compaixão. Eu prezo muito pela empatia também. Tanto pelas pessoas que estão muito próximas de mim, quanto pessoas assim que têm pouca conexão comigo. Eu acho que é uma questão de ter mais respeito pelas pessoas e ter um pouco de empatia, né? Então, compaixão é uma coisa que eu carrego comigo. Aí a gente pode imaginar diversas situações que envolvem isso, né? Na minha cabeça agora mesmo já vieram várias, tipo, você tá num jantar numa casa de amigos e você vê que o teu amigo não está se sentindo bem, ele não está num momento bom. Você vai oferecer para ele apoio ou espaço, né? Você vai entender a situação do teu amigo. Às vezes a pessoa precisa de alguém para dar suporte, às vezes a pessoa precisa de espaço. Então eu vou ter o bom senso e a compaixão de olhar para ele e falar: ó, amigo, você prefere que a gente vá embora agora? Não tem problema, a gente não quer te incomodar. Ou você gostaria que a gente sentasse aqui e falasse sobre isso, né? Ou então a gente vê alguém que está passando por um período muito difícil no trabalho, por exemplo, e essa pessoa não está conseguindo tratar os outros bem, porque ela está machucada, ela está irritada, ela não está num momento bom. E existem pessoas que entendem, existem pessoas que não entendem, né? Existem pessoas que têm compaixão suficiente para poder acolher aquela pessoa, ou então deixar ela ser, né? Deixar ela ser quem ela quer ser aquele dia e dar a oportunidade para o dia seguinte, né? Que aquela pessoa pode sempre retornar e dizer: gente, me desculpa, eu não agi bem, não estava legal, e tá tudo bem. Isso é ter compaixão e para mim vale muito, né? Às vezes eu preciso e às vezes alguém precisa. Então tem tudo a ver comigo. Agora, aceitação social. Às vezes eu tenho uma necessidade de ser aceito. Eu diria que não tem nada a ver comigo, mas eu não posso negligenciar isso. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu tenho que confessar que, às vezes, ser aceito num grupo ou ser aceito num círculo de amizade que eu tenho, às vezes é muito importante. Eu me sinto bem se eu for aceito. Todos nós sentimos, né? Todos nós queremos nos sentir aceitos. Então, isso para mim, às vezes, faz sentido. Às vezes tem impacto em mim. Conexão social. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Como eu vivo na Inglaterra e eu tenho uma vida muito solitária aqui. Então é uma coisa que eu nem que eu quisesse assim ter todos os dias, eu não consigo. Eu estou longe da minha cidade natal, estou longe da minha família. Então, apesar de eu querer colocar em tudo a ver comigo, é uma coisa que na minha vida prática se tornou a minha realidade. Que às vezes eu tenho conexão social e às vezes eu me importo com isso. Às vezes eu realmente não me importo, porque eu aprendi a viver em solitude. Não solidão, em solitude, que é estar sozinho e aceitando a situação de estar sozinho, aceitar a própria companhia, né? Então, conexão social tem seu valor, sim, é um valor que eu carrego comigo, mas não é sempre que eu aplico ou que eu quero, assim,
isso ativo, né? Comprometimento comigo mesmo. Esse é um valor que tem tudo a ver comigo, sem dúvidas. E comprometimento comigo mesmo é quando eu sei que eu preciso fazer algo e que se eu não fizer, eu sei como eu vou me sentir. Então eu já aprendi essa lição. Eu já aprendi que isso aqui tem um valor enorme para mim. Isso faz toda a diferença. Conforto, tudo a ver comigo, mas eu não vou por lá. E eu vou te explicar o porquê. A minha vida hoje, ela se baseia em trabalho, estudo, pagar contas, ter responsabilidades, né? Uma vida de adulto. Quando a gente era criança, a gente não tinha tanta responsabilidade. O nosso conforto era maior. Eu prezo pelo conforto, mas eu também prezo pelo desconforto. Porque o desconforto, ele move a gente. Ele faz com que a gente se esforce, né, para tentar evoluir. Então, eu prezo por exemplo, comer comidas gostosas, ir num restaurante bom, viajar, né? Isso tudo também pode ser considerado conforto. Ter uma casa boa, para mim o significado de conforto também pode ter vários significados, né? Mas para mim também pode ser, por exemplo, arrumar minha casa e deixar ela ajeitadinha, confortável. Isso para mim é conforto. Conforto é ter as pessoas que eu gosto perto de mim, por exemplo. Então, é uma coisa que às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Portanto, eu não consigo dizer que é tudo a ver comigo, porque eu aprendi a lidar com o desconforto muito mais do que o conforto. Contribuição, tudo a ver comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir útil, eu gosto de me sentir contributivo, eu gosto de fazer parte nem que seja uma equipe de trabalho fazendo um projeto pequeno. Eu gosto de ser útil, né? Eu gosto de contribuir. Às vezes eu estou na casa de amigos, por exemplo, e eu vejo que eles estão se batendo para juntar os pratos sujos dos convidados. Eu gosto de contribuir. Não é uma coisa que eu sinto assim, tem que ajudar a limpar. Não, eu gosto de dar a sensação para a pessoa de que ela não está sozinha, né? Acho que vem daí o meu gosto disso. Então é mais sobre se doar e se sentir útil na vida de alguém do que para mim mesmo. Então isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu imagino que ao longo desses valores você está se imaginando também. Assim, nesses valores que eu citei até agora e nos que estão por vir, tente olhar para si também. Tente interpretar como que isso, né, é dinâmico na tua vida. Se faz parte, se não faz parte. O desafio, como eu falei, né? Eu vivo esse momento da minha vida, nos últimos 6 anos, na verdade, que eu vim pra cá. Eu sou de Curitiba, né? Eu sou do Paraná. Depois que eu vim pra cá, eu voltei algumas vezes pra minha cidade natal, pra visitar minha família, ver amigos e tal. Mas foi por muito pouco tempo. A maioria do tempo eu estive em desconforto, constante desafio, constante evolução. Então isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu fiz coisas que eu nem imaginava que eu seria capaz de fazer. Então, não tem como dizer que não tem a ver comigo. Disciplina é a mesma coisa. Aqui eu tive que aprender. Eu achava que eu tinha disciplina antes, mas eu vi que eu tive que evoluir muito na questão da disciplina. Porque existem coisas que se a gente não fizer, ninguém faz por nós. E essa é uma das coisas que o adulto percebe, né? Essa é uma das realidades que são difíceis de engolir quando adulto, que é a disciplina de ter que garantir que as contas estejam pagas, garantir que a sua rotina esteja funcional, que as coisas da tua rotina estão funcionando, que você tem capacidade de atingir os objetivos daquela semana, que você, sabe, tem tudo no lugar. E para isso a gente precisa de disciplina, responsabilidade. Espiritualidade. Tudo a ver comigo. A espiritualidade para mim, eu sou uma pessoa cristã, né? E eu acredito muito no nosso relacionamento com Deus e com Jesus. Essa é uma das coisas que eu acho que eu defendo muito e eu não consigo, não tenho possibilidade de reverter.
Tive experiências muito boas espirituais e que me mudaram a minha vida de uma maneira que é difícil de reverter e dizer que eu não acredito e que eu não vivo isso. Então, é uma coisa muito forte. Quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para as situações, eu não vejo só pessoas, eu vejo também uma influência espiritual por trás das coisas. Existem fatores que influenciam a gente, né? O mundo físico, o mundo espiritual, né? Existem a questão psíquica, a questão emocional, e existem as influências da energia, da frequência. Eu acredito também na espiritualidade. Então, são coisas que a gente precisa tentar tomar cuidado, a gente precisa ter um certo entendimento, um autoconhecimento, saber buscar essas coisas, buscar recursos para ter um certo domínio. A gente não consegue controlar, mas a gente pode ter um certo domínio em como alimentar bem nossa vida espiritual, em como alimentar bem nosso corpo, alimentar bem nossa mente. Então, espiritualidade para mim não tem para a cabeça. É uma coisa que está em mim. Estabilidade. Eu diria que às vezes, assim, para mim isso é muito importante. É um valor muito importante. Mas eu aprendi que a nossa vida é uma montanha russa. A gente passa por altos e baixos. Existe estabilidade, mas ela não é dominante o tempo todo. Ela não acontece o tempo todo. E é uma realidade muito ruim de se aceitar, muito difícil de se aceitar. Mas quando a gente aceita, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque a aceitação traz isso, ela traz um pouco de leveza para as coisas. Porque quando a gente tenta resistir à nossa realidade, a gente está empurrando a nossa evolução para longe. A gente está causando um pouco de delay, um pouco de atraso na nossa evolução. Então, aceitar o quanto antes que a nossa vida não vai ser estável, que surpresas vão vir, né? Coisas assim desagradáveis vão vir no teu caminho e que essas coisas desagradáveis vão fazer você crescer. É isso que vai fazer você criar uma thick skin, né? Que fala em inglês, uma pele mais grossa, uma pele mais resistente a mudanças, a adversidades, a dificuldades, desafios. Então, estabilidade é uma coisa que eu gostaria muito de ter sempre, porém, não é essa a minha realidade. Evolução permanente, né? Isso aqui, cara, tudo a ver comigo. Tá muito ligado ao desafio, né? Evolução permanente é quando a gente preza por estar sempre aprendendo algo, sempre sendo buscando uma versão melhor de si mesmo no dia seguinte. Estar estagnado me apavora, isso me dá pavor. Saber que 5 anos vão passar e eu não fiz nada, eu fiquei na mesma situação, no mesmo estágio mental, isso me apavora. Então, evolução permanente é uma coisa que eu não abro mão e que é uma coisa que não é nem um esforço que eu faço, é uma coisa que eu preciso para me sentir bem. Excelência. Muita gente colocaria tudo a ver comigo. Eu não. Eu tenho que reconhecer que muitas das coisas que eu fiz, muitos projetos, muitos objetivos que eu coloquei para minha vida, eles foram completos. Eles foram completados. Só que eles não foram perfeitos. Entende? Eles não foram do jeito que eu queria, da forma que eu queria, no tempo que eu queria. E isso é o que mais dói, né? As coisas não acontecem no nosso tempo, mas elas acontecem, contanto que a gente desenhe o caminho até lá, contanto que a gente ponha esforço, que a gente acredite, tenha fé. E a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, aquilo que não está na nossa mão, aquilo que a gente não consegue tocar. Então, às vezes, um resultado que a gente quer, ele não está acontecendo no momento que está buscando ele, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá. Portanto, excelência não é uma coisa que é um valor, porque eu sei que eu vou errar, que eu sei que eu vou cometer erros, eu sei que eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou agir com excelência o tempo todo. Vão ter dias que eu vou falhar, vão ter dias que eu vou agir com preguiça. Essas coisas existem, nós somos seres humanos. Fama, nada a ver comigo.
Nada a ver comigo. Eu nunca tive a necessidade de ser o centro das atenções, de receber, assim, muito elogio. Receber elogio é gostoso, né? É bom. Mas sabe como os famosos são tratados como alguém idolatrado? Isso pra mim é horrível. E é antibíblico. Isso é uma coisa que foge um pouco do que eu acredito, né? Eu acredito muito em igualdade, eu acredito muito em tratamento igual, tratamento justo. Então, quando eu sinto que existem privilégios de tratamento, assim, não quero que você use a palavra privilégio de forma financeira ou de forma, assim, como se alguém estivesse se beneficiando de algo. Não, um privilégio de tratamento mesmo. Do tipo, por que eu trato tão bem o gerente de uma empresa e não trato tão bem quanto uma faxineira, uma profissional da limpeza? Por quê? Por que os valores não estão equalizados ali? Tá certo que valores de salário, valores de remuneração podem ser diferentes. Isso é critério da empresa. Mas quanto a um ser humano, olhando para duas pessoas de posições diferentes numa empresa, o que faz ela tratar diferente um e o outro? Então esse tipo de coisa me intriga um pouco, e ser famoso traz um pouco disso, sabe? Ser famoso tira um pouco, queira você ou não, a tua humildade, porque você se vê num local de uma certa influência, né? Então, é assim que eu vejo a fama. Então não tem nada a ver comigo, não é o que eu gosto. Honestidade, flexibilidade primeiro. Flexibilidade, às vezes. Existem momentos que eu sou flexível porque eu escolho ser flexível. Porque eu consigo encontrar os limites que eu consigo pôr nas pessoas à minha volta. E em mim mesmo. Antigamente eu achava que eu precisava fazer de tudo para agradar os outros. E atender as demandas que as pessoas me entregavam, né? No trabalho, em casa, com os amigos, eu queria agradar muito. Então eu era muito flexível. Eu aprendi a colocar limites para que eu me proteja, para que eu consiga prestar atenção no que eu preciso fazer na minha vida. Então, existem momentos que eu gosto que uma pessoa seja flexível comigo, mas eu também entendo que uma pessoa talvez não queira ser flexível naquele momento, e eu preciso entender, compreender e respeitar. E vice-versa, né? Mas com as pessoas que a gente ama, é uma questão de doação daí, né? A gente se torna flexível porque a gente meio que sacrifica as nossas coisas para as pessoas que nós amamos. Então tem um pouco de subjetividade aí. A honestidade, tudo a ver comigo. Eu prefiro muito mais o desconforto de uma frase honesta do que o desconforto de ter que montar um cenário inteiro, um enredo todo de uma história por causa de uma mentirinha que eu contei. É exaustivo, não vale a pena. E você se sente culpado, você sente a tua consciência suja. Não é isso que eu quero carregar. Me desculpe, mas não é isso que eu quero carregar. Honestidade para mim é essencial. Independência, tudo a ver comigo. Eu tive que criar uma independência muito grande vivendo aqui onde eu estou. Eu gosto muito de me sentir independente, de não estar dependendo de nada nem ninguém. Então para mim é uma coisa que é muito importante. Individualidade, mesma coisa. Eu desenvolvi muita individualidade, o que às vezes não é bom. É uma coisa muito forte em mim. Eu tenho uma vida tão tão solitária. Às vezes isso é horrível, porque faz com que eu perca um pouco a habilidade social. Por mais que eu tento fazer conexões, eu tento manter minha vida social ativa, mas às vezes é difícil. Quando a maioria dos meus amigos estão lá em Curitiba, a maioria da minha família está lá. Então eu tenho conhecidos aqui que é tipo um sistema de suporte, né? Mas mesmo assim, eu construí uma individualidade muito grande, e às vezes isso me prejudica. E isso tem tudo a ver comigo. Então, olha só, eu encontrei um valor que para mim é importante e que eu não vou descartar,
Eu gosto desse valor. Eu quero manter esse valor comigo, né? Mas ao mesmo tempo eu reconheço que existem malefícios que podem vir daí. Existem questões mais negativas, né? São preços. Então, para tudo existe um viés, para tudo existe uma renúncia. Ser individual, existe uma renúncia, né? Justiça, tudo a ver comigo. Acabei de falar, né, que para mim eu gosto das coisas equalizadas. Justiça tem tudo a ver com isso. Liberdade. Pô, a liberdade pode ter 100 diferentes significados para diferentes pessoas. Que tipo de liberdade a gente está falando? Para mim, liberdade significa tomar decisões que eu quero, com consciência limpa. Basicamente isso. É isso que vem na minha cabeça. Para muitas pessoas pode ser liberdade financeira, liberdade geográfica, livre-arbítrio. Mas para mim, particularmente, é poder tomar as minhas próprias decisões nos momentos em que me cabem. E isso é muito importante para mim. Se eu perco isso, eu me sinto acorrentado. Então é uma coisa mais da minha autonomia, né? Mudança e variedade. Tudo a ver comigo. Desde que eu me mudei para essa cidade que eu vivo, no Reino Unido, eu tive que mudar de casas várias vezes. Eu me mudei de casa pelo menos umas 4 vezes. E eu sempre fui muito resistente a mudanças quando eu era adolescente. E quando eu era adulto, ali pelos 20 anos, hoje eu tenho 29. Mas eu sei o quão resistente eu era para mudanças. E eu sei como eu sofria cada vez que alguma coisa diferente acontecia na minha rotina. Cada vez que uma coisa saía do lugar. E com a minha família eu me mudei também algumas vezes de casa, né? Porque meus pais sempre alugaram casas, né? A gente nunca teve a casa própria, então a gente estava constantemente tendo que mudar de uma casa para outra, e aquilo me deixava muito incomodado. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que saiu da empresa, ele pediu a demissão, né? E eu me senti muito abatido por isso. Porque eu sabia que a minha rotina ali no meu departamento, no meu trabalho, não ia ser mais o mesmo. Olha só, uma coisa tão simples, e a vida de um outro alguém me afetou tanto. E se eu estou comentando aqui é porque, de fato, me afetou muito. Assim, eu fiquei triste, porque eu sabia que era uma mudança que ia me impactar. Então, mudança e variedade é uma coisa que eu levo como um valor, é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente. Assim como o desafio, né? Os desafios vão vir, as adversidades vão vir. A gente precisa estar preparado para as mudanças e para a variedade das coisas. Tem que estar aberto para isso, né? Senão a gente sofre e fica estagnado num lugar só. Organização em ordem, total. Eu prezo muito por isso. E não se trata só de coisas físicas, organização na mente, né? Organização. O que a gente está fazendo aqui, inclusive, é uma organização e uma ordem. Né? A gente está organizando nossos valores, a gente está afunilando o que é importante para a gente. Então, desde o quarto, desde a sala, desde a cozinha, tipo, organização física, até questões emocionais, até questões de valores, né? Desse relacionamento, poder, nada a ver comigo. Por que você não põe no às vezes sou assim? Porque eu não faço questão de ter poder sobre nada. Não faço questão. Não sinto que eu tenho poder sobre minha rotina. Eu tento o máximo ter um controle sobre minha rotina, mas poder mesmo está sobre Deus. Ele tem o poder. Poder de um chefe não está sob meu controle. Poder de um superior meu, de um supervisor, de um gerente ou de quem está acima de mim numa empresa. É um poder, mas não é uma coisa que eu prezo como um valor. Né? Também, se eu parar para observar o poder de uma maneira mais simples também, o poder de ter o controle de pequenas coisas no dia pode ser considerado um poder, mas o poder carrega esse peso, né? De alguém empoderado, de alguém com influência forte sobre alguém, de um general, de um governante.
de alguém com poder de compra muito grande que tem influência. Para mim, poder não me traz sensações de que eu preciso. E é muito libertador pensar isso, honestamente. Previsibilidade. Tudo a ver comigo. Para mim, o que vem na minha cabeça quando se trata disso? Eu gosto de coisas previsíveis, porque isso me traz um senso de segurança. Bom, estabilidade é uma coisa que a gente não tem. Previsibilidade também é uma coisa que às vezes a gente não tem. A gente não consegue prever às vezes. Mas eu gosto de tentar fazer com que as coisas sejam mais previsíveis. Existem pessoas que gostam de ser espontâneas. Eu não gosto. Na maioria das coisas eu não gosto. Eu gosto de planejar, eu gosto de prever, de me preparar. Apesar de muitas das vezes durante um dia, dentro de um dia, às vezes eu não tenho nenhuma previsibilidade de nada. E tá tudo bem. Então é isso que essa atividade traz, é essa autoconsciência do que é importante pra gente. O que a gente quer levar, né, como valor. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? Eu diria que às vezes eu sou assim, porque nem sempre eu me permito ter qualidade de vida, porque eu não consigo comprar tudo que eu quero. Hoje eu não consigo comprar tudo que eu quero, hoje eu não consigo ter a casa que eu quero, hoje eu não consigo estar em qualquer lugar, a qualquer momento, viajar a qualquer momento, ver minha família. Eu não consigo, infelizmente. E certas coisas que trariam qualidade de vida para mim, às vezes eu sacrifico para que eu me sinta mais seguro financeiramente. Então, hoje, qualidade de vida é importante, mas eu sei que eu não posso querer isso o tempo todo, porque a vida é desconfortável em muitas situações, a gente precisa aceitar que as coisas talvez não sejam como a gente quer. Reconhecimento, né? Reconhecimento para mim, às vezes eu sou assim. Às vezes eu preciso, às vezes é bom escutar de alguém um reconhecimento para dar aquela combustão, aquele encorajamento, né? E às vezes é bom a gente dar o reconhecimento para alguém também. Não é sempre que a gente dá para os outros isso. Então vale a pena. Reputação. Às vezes eu sou assim. Às vezes eu me importo, às vezes eu não me importo com a minha reputação. Porque o que os outros pensam sobre a gente é mais sobre os outros, né? A gente não tem controle sobre isso. Mas eu me importo com a minha reputação. Tem muita coisa que eu não falo porque eu me importo com a minha reputação. Respeito. Total. Tudo a ver comigo. Responsabilidade. Tudo a ver comigo. Eu me considero uma pessoa muito responsável. A gente não precisa nem mergulhar muito nesses dois valores porque eles são um pouco autoexplicativos, né? Rotina. Tudo a ver comigo. Eu preciso de uma rotina para ser funcional. Preciso de uma rotina para me sentir andando para frente. Segurança. Assim como a qualidade de vida e a estabilidade, a segurança não é uma coisa que sempre está ali, né? A gente gosta de segurança, né? Mas nem sempre a gente tem ela. Status. Nada a ver comigo. Eu não me importo, de fato, eu não me importo em ter um status, em parecer estar em um status, para ninguém. Sucesso, eu vou pôr no meio, porque sucesso pode ser considerado algo que é ótimo, mas nem sempre está presente, e nem sempre a gente tem que contar com ele, a gente tem que contar com o fracasso também, faz parte. Mas está em mim, eu gosto desse valor, mas não é tudo a ver comigo, porque eu conto muito com coisas que no inglês as pessoas falam setbacks, né? São coisas que puxam a gente para trás, que trazem a gente de volta para a dificuldade. E eu conto muito com isso. Comprometimento com o próximo, total, tudo a ver comigo. Se eu me comprometo com algo e falo, expresso com a minha boca, verbalizo, tô lá, total. Competitividade, nada a ver comigo. Não me sinto uma pessoa competitiva, inclusive, todos os esportes que eu praticava, eu nunca me senti na necessidade de ganhar. E isso fez com que eu
não tivesse tanta gana nos exercícios. De qualquer forma, competitividade para mim não é uma coisa que é igualitária, não é algo que eu vejo. Tem gente que usa isso como combustível, né? Eu não me sinto muito bem, mas tudo bem, cada um é cada um. Então agora a gente vai identificar os top. Quais são aqueles que mais têm importância para mim? Vamos lá. Comprometimento comigo mesmo. Espiritualidade. Essa é uma que não pode faltar. Espiritualidade é uma coisa que eu tenho que alimentar constantemente. Por quê? Se a gente negligenciar essa área, nós vamos ser influenciados. E a palavra fala que a gente morre em espírito se a gente não está em relação direta com Deus, né? Aí com Jesus. A gente não está buscando orar, buscando entender o que Deus quer pra gente através da palavra da Bíblia. Então a espiritualidade para mim conta muito. As coisas que a gente faz no dia a dia estão muito ligadas à espiritualidade. Muitas das minhas decisões são baseadas no porquê eu não faço algumas coisas. Porque eu sei que espiritualmente aquilo não é saudável. Evolução permanente. Evolução permanente. Independência. Para mim isso aqui, ó, não tem pra cabeça. Para mim isso aqui é muito importante. Ordem e organização. Sem isso aqui eu não funciono. Eu preciso ter organização para ter clareza. Existem pessoas que conseguem trabalhar bem na bagunça, conseguem trabalhar bem na desorganização. Eu não. Responsabilidade, liberdade, justiça, comprometimento comigo mesmo, mudança e variedade. Respeito é uma coisa muito intrínseca que eu não preciso nem pôr lá. Ele é um dos tops, mas é um... Eu chamo eles de macro, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho esses 6 valores que são os macros para mim. São valores que são inegociáveis, que é honestidade, integridade, respeito, disciplina, paciência e sinceridade. Então, se você parar para pensar, eles não precisam nem ser colocados lá, eles já estão sendo considerados, né? Honestidade. Consciência limpa não tem preço. Não tem preço. Então, o que eu fiz? Eu escolhi alguns para serem os principais onde a gente vai trabalhar. E trabalhando eles a gente consegue alavancar nossas decisões e nossas atitudes, porque a gente vai explorar eles nas outras atividades, por exemplo. Então, olha só. Aí a gente faz atividades aqui, né? Esses valores estão alinhados com os teus objetivos? Esses valores estão alinhados com a meta que você tem para a tua vida? Né? Aí a gente tenta identificar. A gente tenta identificar por que valeu a pena fazer isso aqui. Por que valeu a pena tentar entender quais são as coisas que mais são importantes para nós. Como você se sentiu fazendo isso. E também sinta-se livre sempre de adicionar os que você quiser. Adicionar coisas aqui que não estavam aqui. Vale a pena. Parece uma coisa tão simples, mas que a gente não faz. Vale a pena fazer. Me conta nos comentários aqui como você se sentiu depois de fazer. E se existe algum aqui que você adicionaria na tua vida. Quais valores você adicionaria aqui? Se você ficou curioso em como que a gente faz para entender melhor o porquê que a gente tem os valores que a gente tem, da onde eles vêm, como que a gente construiu isso, por que eu dou mais importância para alguns e por que alguns não fazem parte da minha vida, como que eu faço para usar esses valores ao meu favor? Essa é a grande questão. A gente faz essa atividade para que a gente escolha lá os top 5, top 7, top 10. Não existe regra. O exercício ele é focado em identificar quais são os teus valores, né?
A gente identifica eles e aí a gente vai usar eles ao teu favor para alavancar a tua força motriz, alavancar tua vontade de executar as coisas em direção a um objetivo, né? Todos nós temos um objetivo, seja ele pequeno, grande, simples, complexo, não importa. Esses valores vão nos dar suporte e isso é muito bacana, isso é fera. Eu gosto, porque isso dá uma segurança, isso dá uma identidade pra gente. Muitas vezes a gente não sabe muito bem como agir, como conduzir nossas atitudes, nossos pensamentos, porque a gente não tem definido nossos valores, né? Às vezes a gente vai meio empurrado nas situações porque é como o nosso social, como a nossa volta é moldada, ela molda a gente. Então a gente acaba meio que indo com a manada e acaba esquecendo e se perdendo. A gente acaba se sentindo um pouco perdido, porque não tem essas coisas definidas. Então o processo de coaching ele ajuda, essa ferramenta ajuda nisso. Essa é uma das várias ferramentas que existem. E existem exercícios que não são necessariamente do coaching, existem exercícios da psicologia em si, que vêm da terapia. E eu tomo muito cuidado para falar sobre coisas mais técnicas, mas eu sei que funcionam. Então, se você tiver curiosidade de entender um pouco sobre ferramentas desse tipo, eu trago alguns recursos para você em um curso chamado Restaurando o Equilíbrio Emocional. E por que fazer esse curso? O que eu iria restaurar exatamente? Bom, se você se sente um pouco irritado com o teu cotidiano, se sente intolerante, se você sente que não tem uma comunicação muito boa com a tua família, ou com o pessoal do teu trabalho, com os teus amigos, você sente que às vezes você não consegue executar suas atividades porque você não tem mais foco. Você também pode ter mágoas presas dentro de você e que estão te causando dores corporais, estão te causando travas emocionais, estão te impedindo de se sentir feliz. Às vezes está desencadeando algum transtorno dentro de você, algum sentimento mais depressivo, uma coisa que pode alterar um pouco o teu humor diário. Essas coisas não podem ser deixadas de lado, a gente não pode negligenciar. Hoje a gente investe em tanta coisa e deixa de investir na nossa saúde mental. Então lá eu te dou um pouco de consciência. É difícil eu dizer que eu te dou recursos, mas você vai ganhar consciência se você souber usar eles e de fato aplicar. Então o que eu ofereço lá? Eu ofereço recursos que te ajudam com a comunicação, com a relação com a tua família, com a relação com as pessoas do teu trabalho, né? Tem uma das aulas que eu gosto muito, que é trabalhado o autoempoderamento e a autoconfiança, né? Que é algo que a gente às vezes sente falta, é algo que faz com que a gente se mova, né, para frente. E o que eu ofereço lá? Lá eu ofereço alguns recursos que te ajudam a entender mais sobre si, que ajudam também a gerir as tuas próprias emoções. Se você é uma pessoa muito explosiva, você vai saber como lidar naquela situação. Você vai saber como se comunicar melhor, como comunicar as coisas que estão dentro de você, saber conversar com as pessoas. Mais importante que isso, saber escutar. Quando alguém fala para você alguma coisa, você sabe escutar e esperar aquela pessoa expressar. Então são coisas pequenas que parece que a gente já sabe, mas a gente não pratica e não executa, né? Também tem aula lá falando sobre o autoempoderamento, sobre a autoconfiança, também sobre a tomada de decisão consciente, a gente tomar decisões que a gente sabe que vão trazer benefícios, vão trazer resultado. E duas aulas muito importantes que tem lá são a gestão do estresse e a administração da ansiedade. Essas são duas coisas que são predominantes hoje. Nessa década, muitas pessoas sofrem com isso. E lá eu ofereço alguns recursos que ajudam sem dúvidas com isso. Se você sofre de ansiedade, se você sofre com aquele aperto no peito, se você sofre crises de pânico, claro que existem coisas extremas que é necessário buscar uma ajuda profissional, um terapeuta, um médico. Mas se você sente que você consegue trabalhar isso sozinho no momento, se você quiser tentar dar um mergulho dentro de si para ver se você consegue se controlar, trabalhar isso comigo, tá tudo lá guardadinho para você esperando a tua presença. Joia? Muito obrigado pela tua companhia. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com alguém que você acha que vai ser bom, alguém que você acha que vai utilizar muito bem. Curte aqui para mim e segue o canal para poder me ajudar a engajar aqui para alcançar pessoas e ajudar mais gente. Beleza?
Um abraço para você e obrigado pela companhia. Tchau, tchau.